Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no Super Acadêmico com mais um vídeo da playlist sobre o livro A Questão da Transformação e o Trabalho Social, uma análise gramsciana, livro da Alba Marinha Pibe Carvalho, e a gente está trabalhando com a temática do serviço social e como o processo de reconceitualização do serviço social nos anos 80, anos 70, anos 80 do século 20, a partir dos conceitos marxistas, gramscianos, podiam ter transformado o serviço social, diferente do que é hoje. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e, se puder, apoiar o canal. Eu vou colocar agora o spot do Apoia-se para você se encantar e talvez apoiar o canal. Vamos lá! Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os Relatos Secretos do Abel Marques e suas experiências com garotas de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, apenas apoiando o canal, e aí você tem direito a um exemplar. Então vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Muito bem, esse aí foi o spot do Apoia-se. Lembrando a você que é o primeiro link da descrição. Você vai lá, clica, vê como é que faz para apoiar o canal e apoia o canal. No segundo link da descrição tem justamente o acesso para o meu novo livro Sexo e Celebridades, que está logo aqui, ó. Vem aqui, aqui. E aí você pode ir lá no segundo link, no Clube de Autores, e ver o meu novo livro. Eu vou colocar de vez em quando aqui também o card dele e do Apoia-se para você ir lembrando, tanto de olhar o livro no segundo link, quanto do Apoia-se no primeiro link. Certo? Vamos ao conteúdo aqui de hoje, continuando o capítulo 1. Esse é o quinto vídeo, da playlist. A gente vai continuar aqui com o capítulo 1, que é a base teórica do Gramsci, que é apropriada pela Alba Maria para falar dessa transformação do trabalho social. Então, tem aqui, Gramsci distingue dois modos de manifestação da hegemonia de uma classe na sociedade. Um, pela direção intelectual e moral, que se faz através da persuasão, promovendo a adesão por meios ideológicos na formação de um consenso de classe. E o outro, pelo domínio que supõe o acesso ao poder e ao uso da força, compreendendo a função coercitiva. Então, no caso, a função coercitiva é mais direta, seria um aparelho, como diria o Louis Althusser, um aparelho de imposição da ideologia, um aparelho que é da força, do uso policial, do uso da violência. Mas é muito mais interessante a gente falar realmente sobre esse uso intelectual e moral que persuade as pessoas a partir de crenças, a partir de cultura, a partir de elementos que são hoje chamados de soft power, Então, coisas não são tão ostensivas, não são violentas, mas fazem com que as pessoas tenham adesão àquelas ideias. A hegemonia inclui a necessidade e a possibilidade de um processo de transformação ideológica antes da tomada de poder. Então veja só, o Gramsci foi um cara que tentou fazer um processo revolucionário na Itália, fracassou, não deu certo, por falta de adesão das pessoas, e ficou preso refletindo, aparentemente, o que é que deu errado. E a partir disso é que ele vai desenvolver essa teoria dele sobre a hegemonia. Então, a ideia é que, antes de acontecer a tomada do poder de fato, seja por um processo revolucionário ou um processo eleitoral, é preciso que haja uma base ideológica já formada, certo? Um afastamento da influência ideológica da classe dominante, ou seja, no desenvolvimento de uma atitude crítica que permita às classes dominadas romper a unidade baseada na ideologia tradicional, sem cuja ruptura a força
nova não poderia adquirir consciência da própria personalidade independente. Então, quando ele fala de uma cultura nova, de uma ideologia nova, transformadora, que tome lugar da ideologia ou da cultura da classe dominante, ele está dizendo da possibilidade de um cultivo nas bases da sociedade, de um modo de viver, de um modo de entender a própria existência, que é diferente daquele da classe dominante, certo? Então, se a classe dominante acredita, por exemplo, na meritocracia, que a gente falou no último vídeo, e transporta essa ideia para a classe dominada, e a classe dominada passa a acreditar na meritocracia, a ideia é que na classe dominada uma ideia oposta tem que ser colocada, tem que ser cultivada aos poucos. Não que a meritocracia esteja errada ou ruim, mas que o modelo de meritocracia vendida pela ideologia dominante, né, das classes dominantes, não funciona para a classe dominada. Porque por mais que algumas pessoas ascendam, uma grande maioria continua na parte de baixo da pirâmide social. Entendeu? Então a ideia é que tem um contraponto. Então, se você está vendendo meritocracia a qualquer custo, você tem que vender alguma outra coisa que seja ideologicamente compatível com a realidade das classes dominadas. Eu não saberia dizer exatamente o que é, né? Porque muito do que é feito por classes mais pobres são também coisas feitas de cima para baixo. Tem que ser uma coisa, segundo Gramsci, orgânica, que surja da classe mais pobre. Consciência da própria personalidade independente. Tá? Se por um lado a ideologia é um instrumento de dominação, por outro também pode ser um instrumento de libertação. A força da ideologia dos dominados, quando ela consegue constituir-se de forma autônoma face à ideologia dominante. Então, a ideia de construir um discurso, né, um modelo de possibilidade de vida que venha dessas bases. E aí pode ser qualquer coisa assim que reflita a realidade das pessoas e possibilite uma ascensão de maneira coletiva e não apenas individualizada, como é vendida pela ideologia dominante. Gramsci denominou reforma intelectual e moral que se expressa no surgimento de um homem novo, o homem coletivo. A hegemonia é apresentada como uma reforma intelectual e moral junto a uma transformação das relações econômicas da sociedade. Então, tem a transformação econômica que possibilita o acesso de pessoas menos privilegiadas a produtos de consumo, por exemplo, né, que é uma coisa que vem se fazendo ao longo dos tempos, mas também tem que se mudar a mente e a moral das pessoas. Isso aí se muda, bom, por educação, é claro, pela educação, mas uma educação feita de maneira sistêmica, né, e não apenas em alguns momentos. Né, então não dá para imaginar uma transformação desse nível que está se falando aqui, sem abordar, sem abranger todo o sistema educacional, desde a escola mais básica e fundamental, da escola infantil, até a escola superior. A direção ideológica e o domínio político, conquistado a sociedade civil e Estado. Então, tinha que haver, segundo essa teoria gramsciana, um redirecionamento ideológico para levar a um domínio político que abrangesse a sociedade civil e o Estado. Veja que ele já está meio que caminhando para uma saída não revolucionária para o processo de transformação social. E Gramsci frisa esse elemento de direção na ditadura do proletariado através do conceito de hegemonia. Dentro do marxismo predominava a tendência de considerar a ditadura do proletariado como violência, veja só, como limitação da liberdade, não como a essencial capacidade dirigente. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Né? No vocabulário marxista, né, do Karl Marx, ele usou esse termo ditadura do proletariado como sendo um momento de transição em que, tendo a sociedade capitalista se transformado em socialista, precisaria
haver uma gestão, né, uma direção feita pelo proletariado, como sendo a classe maioria, né, a maioria na sociedade. E aí os interesses dessa classe se tornariam hegemônicos, mais baseados na força. Pelo menos foi assim que sempre foi interpretado. Talvez o uso da palavra ditadura cause isso, né? O que o Gramsci está dizendo é que, em vez de se projetar uma ideia de violência com essa ideia de ditadura do proletariado, falar da questão da manutenção de uma hegemonia da direção dos processos. Hegemonia no sentido de haver uma predominância, mas não uma imposição. Bom, eu analisando do ponto de vista da política moderna, né, acho que é possível através das questões dos consensos, mas assim, vendo as limitações que são inerentes a isso, porque os interesses são conflitantes. Então, mesmo numa sociedade em que há um objetivo comum, numa sociedade menos desigual, mesmo assim há interesses, há maneiras de ver, há metodologias diferentes de chegar a esse objetivo. E por isso que muitas vezes a gente entende, por exemplo, um país que é socialista, como Cuba, por exemplo, e acha que não é democrático porque tem só um partido. Mas a ideia de democracia vai muito mais do que muitos partidos, tem a ver com a possibilidade de divergência, né, de interesses, de haver possibilidade de debate democrático, de debate de ideias que conduzam a um consenso, o que leva ao compromisso, né, que leva a abrir mão. E isso existe, certo, nesse país. Por quê? Porque é impossível você ter uma voz única. Quem tenta impor voz única em regimes totalitários, como o regime soviético, por exemplo, especialmente na época de Stalin, normalmente, se você aperta demais para haver uma unidade de pensamento, a tendência é haver divergências. Com o tempo, a divergência se torna oposição. Então, me parece que é uma coisa meio que fundamental do espírito humano isso. Independente se o sistema econômico é mais para o capitalismo ou mais para o socialismo. A convicção básica de Gramsci é de que são as massas que fazem a revolução. São elas o sujeito do processo hegemônico, mas que essas massas precisam estar organizadas. Bom, eu coloquei uma grande interrogação aqui nesse ponto. Vendo aqui? Dá para ver a interrogação aqui? Tá. Porque aqui no canal, né, quem acompanha o canal aí, as playlists, nós trabalhamos muito com a teoria das elites, né? Teoria das elites políticas, que fala que só é organizado o grupo minoritário, né? As minorias é que se organizam. Então, maiorias, massas não se organizam. Podem parecer que estão organizadas porque tem uma minoria dentro dela que se organizou para comandar. Então, isso aqui é bastante problemático. Então, precisaria ser repensado a partir desse viés das teorias das elites políticas. A partir da obtenção do consenso da classe a nível interno, ou seja, do desenvolvimento da vontade coletiva, entenda-se, das minorias que estão em comando, as classes dominadas precisam necessariamente ampliar e intensificar sua luta, utilizando a força para chegar a obter o consentimento da classe adversária à sua direção cultural e política. Bom, a força indica a questão do ativismo, né? do ativismo no nível do combate, inclusive, normalmente contra a polícia, né? Que trabalha em favor da manutenção do status quo. Logo, na concepção gramsciana, consenso e força estão intimamente ligados na constituição da hegemonia. Então tem que haver consenso e o uso da força também. Então ele não está descartando o processo revolucionário. Apenas que, provavelmente por causa do que ele sofreu historicamente, né, de uma revolução fracassada e a prisão, o processo de transformação hegemônico, né, ou contra-hegemônico, ele tem que ser anterior ao processo revolucionário. Bom, deixa eu ver aqui, o que é que temos mais aqui. Como classe dirigente, o proletariado precisa atingir
o nível de maturidade política para ser capaz de fazer concessões e sacrifícios, mantendo e resguardando o que não pode ser sacrificado, o fundamental. Alianças de classe, constituição de sua base hegemônica. Então, assim, de certo modo, tirando a questão da esperança de um processo revolucionário, que me parece anacrônico, pelo menos nesse momento da história da humanidade, mas ele está meio que antecipando os movimentos políticos que nós temos hoje de mais consenso, né, mais diálogo, né, de concessões e sacrifícios, mas mantendo o fundamental. Então, por exemplo, quando a gente discute, né, quando se discute sobre como o capitalismo brasileiro se desenvolveu ou vem se desenvolvendo, assim, vê-se, né, dá para ver que historicamente é possível você ter conquistas sociais mais progressistas com um crescimento econômico e manutenção do sistema capitalista, certo? Essa falsa polarização colocada no Brasil entre capitalismo liberal e um comunismo fantasioso que nunca existiu e provavelmente nunca vai existir, talvez venha do fato justamente de muitas pessoas, especialmente as pessoas mais à direita, né? Não falo nem tantos políticos, né? Mas alguns políticos. Mas as pessoas que se dizem à direita não entendem essa questão do processo de consenso, de diálogo, que é uma coisa que, veja, o Gramsci está falando disso, né? Gramsci identifica explicitamente o conceito de hegemonia como o de democracia como relação orgânica entre dirigentes e dirigidos. Aí eu coloquei aqui, diferente de elites. Então, o Gramsci enxergava a hegemonia como um processo democrático, em que dirigentes e dirigidos se relacionavam. Então havia uma interação entre eles. No sistema hegemônico existe democracia entre grupo dirigente e dirigidos. Só repetir a mesma coisa através de uma citação. Passagem molecular dos grupos dirigidos ao grupo dirigente. Então haveria nessa interpretação uma organicidade, né? Uma coisa mais orgânica nos processos que relacionam uma classe com a outra, possibilitando daí os consensos. O processo de organização e coesão de classe se efetiva a partir dos movimentos espontâneos da massa orientados e disciplinados por uma ação coletiva. Então, bom, aí a gente vai trabalhar a questão de movimentos espontâneos, que é bastante problemático, né? A massa não se mobiliza espontaneamente. É o que a teoria das elites sempre diz e que eu tendo a concordar. Tem sempre que haver algum tipo de liderança a partir de uma base minoritária. Gramsci reata os dois polos de toda a ação política das massas, a espontaneidade e a direção, que é a questão das lideranças. Deixa eu ver se dá para terminar aqui, pelo horário, 15 minutos, não, 17 já. Disciplina e Oriente, exercida pelos sindicatos e outras formas associativas mais a nível de produção. Processo político de constituição da hegemonia do proletariado. Então, essas mobilizações sindicais, grupos, movimentos sociais, serviriam justamente para dar certa base a esse processo, não necessariamente revolucionário, mas o processo de hegemonia, né? Então, é uma coisa que nós temos ainda um resquício hoje, que dá uma certa esperança, né, de que não se abra mão das conquistas democráticas e se possa ter conquistas sociais crescentes, né, incluindo cada vez mais pessoas no processo produtivo, em processo produtivo de preferência que seja o mais sustentável possível, em equilíbrio com o nosso meio ambiente. Bom, eu vou ficando por aqui nessa playlist, né, nossa playlist de hoje, nosso vídeo da playlist, né? Ainda tem um caminho longo pela frente e espero que vocês, né, estejam gostando, deem like no vídeo, né? Se inscrevam se não estão inscritos, comentem, façam perguntas, comentários e partilhem o vídeo. Dê uma olhada no Apoia-se, certo? Vou colocar aqui o card do Apoia-se e o card do meu novo livro Sexo e Celebridades. O primeiro link é o do Apoia-se na descrição do vídeo, o segundo link é o do Sexo e Celebridades, e na descrição tem outros links de outras coisas, dê uma olhada lá também, certo? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.